bom não gosto não. Né? Porque eu pinto meu cabelo de branco. Mentira. Mentira. Não é verdade. Não é verdade. Ô, professora, mas isso é bacana porque você já vem numa caminhada de acompanhar jovens ou pessoas que se dedicam a fazer o Enem. É bom que você vai nos ajudar a falar também, além do que o Alexandre está vivendo, de como você vê essas pessoas vivenciando tudo isso, né? Isso. Como é que é para você ter acompanhado tudo isso e acompanha até hoje, né? No Colégio Kennedy ou em cursinhos, a pessoa que vai fazer o Enem, como que a gente vai falar primeiro um pouquinho sobre a questão comportamental e emocional. Porque tem toda uma diferença de estado, né? Para esse período, não é? Mas antes da professora responder, vamos apresentar ele. Você não apresentou ele. O internacional Alexandre Oliani. Olha, por que coincidência a gente tem o meu sobrenome, hein? Por que será? Não, coincidência. Por que será? Não, o Alexandre é nosso filho. Por que a gente trouxe ele aqui? Porque ele é nosso filho? Não tem nada a ver. É porque a gente está vivendo isso, porque a professora Zilda é professora do Alexandre. Então, assim, e o Alexandre, ele já no Enem do ano passado, que ele fez, como é que chama? Teste? Treineiro. Enem para treineiros. Treineiro? É isso mesmo? Treineiro que fala? Treineiro. Esquisito, né? Eu vou falar tudo errado, é que você me corrige. Não, porque tá tudo bem. Ainda estou na época do ensino médio. Já faz tempo isso, hein? Aí, treineiro, tirou 900 pontos, não foi? Isso, na prova. Está estudando, e assim, a professora Zilda, que orientou ele, e a gente está vendo a melhora dele, assim, significativo, né? Então, por isso que a gente trouxe o Alexandre também, para você que está ouvindo a gente aí, você ter a visão da professora, né, que instrui, mostra o caminho, e quem está andando no caminho, que é o Alexandre, né? Que Alexandre, é como você que está do outro lado aí ouvindo a gente, vai fazer aí. a prova do Enem. Então, isso aí. sinta no lugar de fala o Alexandre. Então, vou falar igual a professora falou que você no colégio. Larga esse celular, caramba! Presta atenção nesse podcast. Presta atenção, porque, é sério, hoje vai ser dica direta para você de como se organizar nessa reta final. Tá faltando 3 semanas. Eu sei que você estava pensando em um monte de coisa. Agora que caiu a ficha, né? No Enem, daqui a 3 semanas eu não estudei nada o ano inteiro. Mas ainda dá para recuperar. Dá para recuperar, nós vamos te ajudar aqui. Seja bem-vindo. Valeu, muito obrigado. Bom, isso aí. Então, vamos lá, agora a professora vai falar. Você perguntou para ela? Eu perguntei para ela como que é a percepção dela com relação às pessoas que vão fazer Enem, sejam jovens ou não, mas que estão nesse caminho de fazer prova do Enem, principalmente com relação a comportamento, emoção, né? Porque muda tudo, né, professora? Muda. O Enem, ele é uma prova mais do que uma prova de conteúdo propriamente dita, é uma prova de resistência. Verdade. São muitas horas de prova, são demais, muitas questões. No dia da redação ainda tem a redação, que é um peso maior. Então é sempre um momento de muita ansiedade, porque muda muito a vida dos meninos. Então eles estão buscando ali uma inserção no mercado de trabalho, uma formação superior, né? E o sonho é muito grande. Eu costumo falar com os meninos que a minha sorte foi que o meu sonho era pequeno, porque eu queria ser professora. Eu sabia que para que eu passasse, eu não teria que ter uma nota tão gigantesca. Enquanto que a maior parte dos meus alunos quer cursos realmente com mínimo nota de corte 700 até 800 pontos. Pessoas que vão fazer, né, que desejam fazer medicina, né, nas melhores faculdades do país. Então, é um momento de muita ansiedade, de muita pressão para eles. Né? Ô, professora, e por que você escolheu, antes da gente começar o negócio do Enem, curiosidade, por que você escolheu essa área? Como é que fala? É português? Língua portuguesa? É português. Português, tá certo? A gente é formado em letras, né? Tá. Letras é a faculdade que ensina docentes a lidar com as línguas no geral. Né? A minha formação especificamente é português, mas a gente pode ter a formação em inglês, alemão, francês, né? A minha formação é que eu queria ficar na minha terrinha mesmo, nunca tive interesse de sair do Brasil. E de onde que surgiu o interesse de lecionar? Então, eu sempre soube, desde muito pequena, que eu queria ser professora. É mesmo? Que legal! Sim. Eu fui, inclusive, desenganada por parentes, né? Todo mundo sempre falou, mas vai receber pouco. Mas eu nunca me vi fazendo outra coisa. No primeiro momento, eu queria fazer biologia, né? Ciências biológicas. Só que os meus professores de linguagens, né? Eles me convenceram a fazer letras porque eu ficava lendo e escrevendo o tempo todo.
Então, assim, alguns professores, eles realmente falaram, olha, o seu perfil é totalmente para letras. E a partir disso eu falei, realmente, o que eu realmente gosto de fazer é ler, é escrever, é ensinar, é falar sobre isso, né? E me dá muito orgulho poder ajudar os meninos a entrar no vestibular, quando a gente vê a aprovação dos meninos. Já teve situação, por exemplo, que eu encontrei meninos já formados, né, que passaram por mim também, que eu pude auxiliar e que agora já estão atuando como professores. É sempre uma surpresa muito gratificante. Que legal. Né? Não só, assim, pessoas formadas em medicina, mas também outros professores que foram meus alunos, né? Então, isso é uma experiência muito gratificante. Eu acho que auxiliar a sociedade é buscar formar cidadãos melhores e pessoas mais bem preparadas para entrar no mercado de trabalho. É muito gratificante. E ver virar um colega bonito. De profissão também, né? Pois é. E é muito bonito, né? É uma profissão que deveria ser muito mais valorizada do que a gente o salário sabe tinha que ser um pouquinho mais. Eu acho que muito, sabe, professor? Porque porque é um absurdo, porque isso é um papo outro dia. Sim. Mas assim, é um absurdo, porque quem faz a nação prosperar é a educação. E os educadores é que vão impulsionar isso. E os educadores são os que menos recebem, então é um absurdo total. Mas tudo bem, vamos falar isso outro dia. Hoje o foco é para falar no Enem, na preparação do Enem. Aí, Alexandre, Enem, dá um pouquinho de ansiedade, não dá? Com certeza. Não. Dá um pouquinho ou dá muito? Dá muito, não, pelo amor de Deus. Cara. No terceiro ano, assim, você olha pra frente, caraca, sei lá. Não sei explicar direito. A gente, eu não vou falar um pouquinho sobre isso também, mas assim, porque as pessoas estão preparadas, estão se preparando para o Enem, elas se preparam muito a parte técnica, né? Dá português, papapá. Só que às vezes as pessoas esquecem do emocional, né? Aí eu vou falar aqui, eu queria que você contasse a tua experiência, Alexandre, para quem está ouvindo, o quanto que o emocional influencia e o quanto que também você que é pai, você que é mãe, você que está se preparando você tem que se preparar emocionalmente também. E é uma coisa que a gente tem ajudado o Alexandre a se preparar na parte emocional para a hora da prova, né? Conta a experiência, Alexandre, que você fez no Enem do ano passado, do primeiro dia e do segundo dia. Conta a experiência. Antes do Alexandre falar, eu queria falar para você que é pai e mãe. Você que é pai e mãe e tem um jovem aí que vai fazer o Enem, se tiver ainda tempo para ele fazer uma edição do Enem como treineiro, que não é o oficial, vamos botar no primeiro ou segundo ano, né, do ensino médio, não perca essa oportunidade de fazer, porque o que o Alexandre vai falar aqui vai te ajudar a entender o que eu estou falando. E isso, quando o seu filho for prestar o Enem oficial do terceirão, lá do terceiro ano do ensino médio, vai fazer toda a diferença. Não é, Alexandre? Com certeza. Com certeza. Fala um pouquinho da tua experiência, como é que foi? Do ano passado. Pô, ano passado foi meio doido, né? Tipo assim, quando eu fui fazer a prova, eu, na hora, principalmente antes, assim, eu tava muito ansioso. Só que vai se aproximando do dia e você fica, caraca. É hoje. É hoje. Aí é um dia um pouco diferente, você chega lá e tal, só que o que aconteceu comigo? Quando eu fui fazer a prova do primeiro dia, porque o Enem é primeiro e segundo dia, né? Primeiro dia em linguagens, humanas e redação. Aí quando eu fui chegar a fazer esse dia, eu fiquei muito ansioso, porque, tipo assim, um dos grandes problemas que eu tinha principalmente era tempo. Porque Zilda, que tá me acompanhando já faz tempo, sabe? Antes eu demorava, sei lá, 5 horas pra poder fazer uma redação. E a prova tem 5 horas e meia. Aí, ano passado, eu cheguei pra fazer, tipo assim, eu demorar no mínimo mais de 2 horas pra poder fazer a redação. E a prova tem 5 horas e meia. Então eu ia ter que fazer 90 questões em 3 horas correndo. Então eu fiquei muito ansioso com o tempo. Então, tipo assim, lá na prova do Enem, só fica, tipo assim, o funcionário tirando lá o horário a cada meia hora, então você só sabe quando é de meia hora, né? E eu ficava muito ansioso porque, caraca, tá passando tempo, não sei se tá, não tá. Aí, pô, graças a Deus... Deixa eu só fazer um parênteses. Então explica pro pessoal, lá na hora da prova, a pessoa coloca o horário de meia hora no quadro? Como é que é? A prova começa, 1 hora, né? Sim, meio-dia. 1 hora, 1h30, eu acho. Passado começou acho que 1h30. Aí a gente chega lá, a abertura dos portões é ano passado pelo menos foi, né? Meio-dia até 1 hora, aí você chega lá a hora que for, se chegar depois não entra de jeito nenhum, a gente já sabe, né? Os atrasados do Enem. Cachorros atrasados. Aí você entra lá e depois você tem meia hora assim que você fica parado fazendo nada, só esperando. Aí eles entregam, tipo assim, a prova lá pra você na mesa que você tá sentado, você senta onde você quiser ali na sala, né? Que você tá.
Aí, aquela meia hora você fica, pô, caraca, vai acontecer que e eu tal. vou fazer, né? Aí, depois disso, a prova começou 1h30. Aí, que eu falei, o professor ele coloca lá no quadro, pra quem não sabe, né? O professor ele coloca lá no quadro, lá dos horários, tipo assim, a prova começa 1h30. 1h30, mais 2h19, vai acabar às 7 horas. Aí, tá o horário, 1h30, 2 horas, 2h30, 3 horas, e vai passando de meia hora. Meia hora informa. Aí ele vai, tipo assim, só apagando o quadro, ele nem avisa, não, só apaga lá o quadro mesmo. Aí no final, quando tá faltando, acho que, tipo assim, meia hora, né, pra poder acabar a prova, ele avisa, aqui, tá faltando meia hora, tal. Aí E depois entrega o pacote de provas do dia todo junto na sua mesa? Por exemplo, Como você assim? recebe lá na mesa o material para fazer a redação e todas as outras provas desse isso mesmo ao mesmo dia, tempo. tudo ao mesmo tempo, Sim. recebe? É um caderno só com as questões, né? 45 de linguagem, geralmente aparece assim, 45 de linguagens, a redação no meio, né? A proposta mesmo, com os textos motivadores, e as outras 45 questões de humanas. Isso num caderno fechado. São várias cores, cada caderno, acho que são 4 ou 5 cores, né? E essas provas, elas são diferentes. Cada cor, ela tem um padrão de respostas, uma ordem das questões. Pra evitar né? cola, né? Para evitar cola, para evitar algum tipo de fraude. E aí, a pessoa recebe esse caderno, recebe o gabarito e a folha de redação final. Aí, Alexandre, você pegou esse pacotão aí, viu que tinha que fazer redação, e você estava construindo redação com um tempo de 2h30, 3 horas. Como é que foi isso lá? Aí, rapidinho, desculpa, só pra... Aí o professor coloca lá de meia hora, isso é padrão ou você pede lá? Padrão. É padrão. É padrão. Então, olha só, a primeira dica para você que está ouvindo, né? Você tem que controlar o seu tempo. Não tem jeito, né? E aí, no nosso caso aqui, que a gente está focando hoje em redação, aí queria que vocês falassem. É extremamente importante você cronometrar o tempo que você faz. Sim. Não é? Porque assim, eu vejo muita coisa que você ensinou para o Alexandre, que o Alexandre faz, que eu não fazia, né? Na época do vestibular, aquelas coisas velhas, entendeu? Eu não fazia, eu acho super interessante. E a primeira dica que eu acho que tem para vocês me corrija, por favor, você cronometrar o seu tempo de redação. Você tem que saber o tempo que você vai fazer redação. Porque senão você se descontrola, igual você falou. Com certeza. E aí o seu emocional vai embora. Imagina, você está programado para você fazer 2h30 de redação. Você faz 3 horas e meia, vai arrebentar todo o seu planejamento, você vai ficar nervoso, vai errar o resto, aí babau, você vai perder um ano. Então, assim, se planeje, né, professor? Isso, a gente tem, inclusive, feito treinamento de tempo, né? Eu tenho feito com os meus alunos, tanto né, os meninos lá do Kennedy, quanto outros alunos, e eu falo sobre a importância de saber organizar o próprio tempo, sabe? Porque a gente trabalha muito ao longo de muito tempo, né? A progressão do texto, a técnica textual, que é o bom texto. A gente trabalha muito isso. Chega um ponto em que a gente precisa trabalhar o tempo. Por quê? Um tempo que eu acho, né? Isso assim, é a minha opinião pessoal, outros professores vão discordar, mas eu particularmente acho que um tempo bom para fazer uma redação é coisa de 1h30, contando leitura de textos motivadores, seleção de argumentos, organização do rascunho e a escrita, né, da versão final mesmo do texto, né, quando você passa a versão final para a prova. Isso você tem mais ou menos 1h30 para que você consiga fazer com uma certa folga mesmo, com um certo conforto, as questões fechadas. Porque é aquela coisa, não adianta muito a gente tirar 960, tirar 1.000 na redação do Enem e tirar 400 na prova de linguagens. Não vai adiantar nada, né? A nota, né, para quem não sabe, ela é a média das provas. Então, a redação, ela vale 1.000 pontos e cada uma das provas tem um valor equivalente, não é exatamente 1.000, mas é um valor que equivale aí a essa somatória de 1.000. E a nota final que a gente entra na faculdade é justamente a média dessas 5 notas, né, da prova de linguagens, da prova de humanas, na prova de ciências exatas, de ciências da natureza e, por último, a prova da redação. Então, não adianta nada a gente fazer uma redação linda, maravilhosa, perfeita, impecável, sem uma vírgula errada, e conseguir fazer 10 questões de linguagens. Aí não adianta nada. Não adianta. Verdade. E interessante isso, né? Porque a gente fala, né? Eu tô aprendendo isso com o Alexandre. E a redação, ela é um diferencial. Contanto que você não se arrebente nas outras matérias, senão, que nem você falou, não vai adiantar nada, né? E o Alexandre,
pelo que a professora falou, ela falou que o tempo ideal para ela é 1h30. Conta a tua experiência Do ano tempo, passado. quando você começou a treinar, o tempo que você tinha e o tempo que você está agora. E o que você fez para você baixar esse tempo. Então, E o seu dia a dia, como é que você faz? Tá, beleza, vamos ver. Primeiro vamos voltar de 2023. Beleza, calma aí. Primeiro, em relação ao negócio que você falou do tempo. Quando você começou. Quando eu comecei... Demorava 3 dias para fazer uma redação. Não, ela sabe, pô, já falei com vocês também. Sei. Demorava muito pra fazer uma redação, muito. E, tipo assim, porque eu também separava um negócio que eu também acho que atrapalha muito quando você vai fazer uma redação. É que, por exemplo, você pega pra poder fazer a redação em um dia. Aí você vai lá, faz a introdução em um dia. Aí no outro faz o segundo parágrafo, vai fazendo assim. Aí você caga o negócio todo. Aí eu fazia isso e demorava tipo assim 3, 4 dias às vezes pra poder fazer. Só que quando eu pegava pra poder fazer a redação mesmo, eu chegava a demorar 4, 5 horas ou até mais. Então demorava muito. Isso no primeiro ano que eu comecei a fazer o negócio. Só que desde o primeiro ano, quando eu tava demorando isso tudo, eu já tava tipo assim tentando seguir o que ela falava pra fazer e tal, e tava dando certo. Só que isso aí do tempo é muito diferencial. E no Enem eu percebi isso. Quando eu cheguei lá, a minha estratégia foi tipo assim, eu fazer a prova, tipo assim, cada pessoa quando vai fazer a prova, escolhe a estratégia que vai tomar, né? Aí hoje em dia, por exemplo, eu faço a prova de humanas, que são 45 questões de cada coisa que nem ela falou, né? Faço as questões de humanas, aí depois eu faço a prova de linguagens, fora as questões tipo assim, que eu tive mais dificuldade, eu não consegui fazer, assim, demorar muito tempo. Aí eu pulava ela pra poder fazer depois. Tá bom. Aí minha estratégia hoje em dia, né? Eu fazer isso, aí depois disso eu vou lá e faço a redação. Aí a redação, pra você conseguir fechar o tempo bonito assim, você conseguir fazer isso tudo, principalmente no estilo que eu faço, você ter esse tempo, como ela falou, é essencial. Porque, tipo assim, eu só consigo fazer isso hoje em dia porque eu consigo ler essas questões rápido e tudo mais, ter aquele negócio lá que vem de prática e ter esse tempo adequado à redação. Que se você não tiver esse tempo adequado, tipo assim, que você treinou para poder chegar nele, você se ferra. E você gastava o quê? 3, 4 horas para fazer? Hoje, como é que tá o seu tempo? O tempo mais ou menos, mas só para ter uma noção, só para as pessoas entenderem o quanto que você fez, de acordo com o que a professora te orientou, quanto que você foi baixando aos poucos. Sim. E agora você está numa faixa boa. Sim. Quanto, mais 2 horas mais ou menos? 1h30? Hoje em dia eu demoro entre 1 hora e 1h30 no máximo. 1 hora, 1h30. Sim. Então assim, você conseguiu, em menos de um ano, reduzir de 3, 4 horas para 1 hora, 1h30. Sim. Por quê? Porque você ouviu o que a professora estava ensinando na aula. Não é, professora? Porque às vezes, vamos lá, não é recado para ninguém, né? Lógico que não. Mas às vezes a professora fala na aula, ela está falando para você, ó, faz isso e faz isso. E ninguém está prestando atenção. Né? Aí agora, na hora do desespero, tá todo mundo ouvindo o podcast do caramba e tem que seguir o que o professor fala, né? Sim. E assim, o exemplo vivo é ele. A gente via. Ele demorava 300 horas para fazer e agora ele está muito mais ágil, muito mais rápido, né? Para vocês dois, como é que você conseguiu diminuir esse tempo? Prática. Como assim? Explica como? O dia a dia. Tá, o dia a dia. Então, prática eu tô falando de fazer redação, né? Então, um dos negócios que, principalmente esse ano, eu comecei a fazer, me ajudou muito, é esse negócio que eu acabei de falar. Não, tipo assim, separar a redação para cada dia, né? Senão você se bagunça todo. E você não treina seu tempo direito mesmo, né? Porque na hora da prova você não vai fazer, tipo assim, tempos diferentes. Você pode se organizar ali e tal, mas você vai fazer a redação de uma vez, tudo, tá ligado? Então, você, quando for praticar uma redação, fazer uma redação, o negócio pelo menos o que eu segui, tô fazendo e tá dando certo, é não separar, assim, fazer cada parte da redação em um dia diferente e praticar constantemente. Então, no começo do ano, eu comecei fazendo duas redações por semana. Toda semana você fazia 2 redações. 2 redações, no começo eu fazia isso. Aí, conforme eu fui melhorando o tempo, não sei o que lá e tal, que no começo do ano eu tava tendo uma redação com 2 horas, 2 horas e pouco. 2 horas e meia. Aí, isso com o tempo, tipo assim, vendo de antes pra agora, eu consigo ver que essa prática constante me levou a melhorar o tempo. Então, eu acredito, e pô, o Zilda confirma aqui, né? Sim. Pô,
Para você melhorar o tempo, conseguir se organizar melhor, é prática, não tem jeito. É fazer. O ideal é que a gente tenha a possibilidade, né, de fazer a redação pelo menos uma vez por semana. O ideal são 2 por semana mesmo, né, assim. Isso é uma coisa que eu até falava com os meninos, eu falava, gente, ó, no mundo dos sonhos, perfeito, o ideal é 2 por semana, né, e assim, o grande desafio justamente de fazer 2 redações por semana é justamente ter quem corrija, sabe? Porque hoje em dia a gente tem inúmeras plataformas, né? Tem aplicativos que corrigem, mas a qualidade, as especificidades mesmo da correção do Enem, elas são dominadas por pessoas específicas que estão de fato envolvidas dentro do processo da redação. Então é muito complicado a gente conseguir, por exemplo, uma correção que seja ágil, que chegue rápido para você, que você consiga a um preço acessível e que tenha a qualidade necessária para, de fato, te orientar e te dar as diretrizes para que o seu texto se torne um texto de excelência. Essa é a grande dificuldade. Mas, de qualquer maneira, uma redação por semana já dá para resolver muita coisa. A grande maioria dos meus alunos que treinam muito, que querem, né, cursos concorridos, medicina, esse tipo de coisa, fazem de 1 a 2 redações por semana. Então, a prática mesmo é bem aquele ditado, né? A prática leva à perfeição. Né? Mas é necessário corrigir e é necessário rever os seus erros para que você vá modificando. Isso é uma coisa que a gente fazia muito, né? O Xande sempre leva a redação para eu dar uma olhadinha que seja, né? Para ver aquela vírgulazinha que às vezes erra, né? Aquela palavrinha, né? Eu fico brincando com os meninos que eu falo que eu tenho olhos de águia para isso, né? Que assim, que eu realmente tenho um olhar que eu pego a redação e até aquilo que eles mesmos nunca perceberam que eles erravam, e eu consigo perceber. Mas também porque, no meu caso, também são anos de prática, sabe? Não é uma coisa que eu aprendi a fazer ontem, né? Assim, a maior parte do meu trabalho é voltada para a questão da redação já há alguns bons anos. Ô, professora, mesmo que o pai e o aluno lá, o filho lá, não tenha quem corrija, por exemplo, tá lá no primeiro ano, no segundo ano do ensino médio, não tem quem corrija prontamente, ou por enquanto ainda não tem. Mas vê se você concorda. Estimulá-los a fazer 2 redações por semana, ainda que seja no critério de trabalhar o tempo, já está valendo, não é, professor? A princípio. A gente teria que pensar na questão da qualidade textual, porque esse é um problema, né? Do mesmo jeito que não adianta a gente fazer uma redação linda em 5 horas, não adianta a gente fazer uma redação horrível em 10 minutos. Só controlar puramente entendeu? o tempo. Puramente o tempo não adianta. Né? Por isso que a questão da correção ela é muito importante. Para quem tem menos acesso e um pouco mais de dificuldade para poder acessar essas aulas, acessar essas correções, o que eu recomendo é porque tem muito material na internet. A leitura, nesse caso, é extremamente importante. Né? E assim, é aquela história, se a gente está aprendendo inglês, a gente precisa ouvir falar inglês. Se a gente está querendo aprender a escrever um texto literário, a gente precisa ler literatura. Se a gente quer escrever um texto do Enem, a gente precisa ler o texto do Enem. Hoje em dia, até a própria cartilha que o INEP lança, né, poucos dias eu mandei para os meninos, inclusive, a cartilha que o INEP lança já traz algumas redações nota 1000. Todo ano a gente vai ter várias redações nota 1000 que são divulgadas nas redes sociais. Eu recomendo para os meus alunos buscarem o site de um influenciador que chama Lucas Felpe, porque no site dele ele monta todo ano cartilhas com a grande quantidade de redações nota 1000 que podem ajudar, né? Porque é justamente isso, a leitura ela contribui muito. Boa parte das pessoas que não dá conta de fazer redações nota 1000 ou redações com notas altas é porque também nunca viu como funciona e não entende o processo de construção até num nível frasal mesmo, sabe? Isso eu mostro para os meus alunos, né? Assim, até num nível frasal. Que informação que eu estou encontrando em cada frase? Que informação que esse texto está me trazendo? Como é que eu consigo construir essa informação dentro do meu texto? Né? Então, o ideal seria equilibrar as duas coisas. A gente realmente ter um controle de tempo e ter uma noção do tempo, mas também do espaço, até da folha que a gente ocupa, mas a gente também tem a noção das nossas potencialidades para fazer um texto que seja, né, daquilo que, de fato, os corretores do Enem estão esperando.
Não, isso é importantíssimo. Agora, ô professor, você falou no influencer, né? Uhum. Que fala sobre esse tema. Uhum. Eu tenho um outro arroba aqui que eu vou falar para você, que eu acho que pode se tornar uma parte muito influenciadora, né, nessa questão. É o arroba, deixa eu ver aqui que meu óculos tá ruim. Arroba Prof. Zildinha. Ah, quem sabe 2025, hein, professor? Ué, vamos lá, ué, quem sabe, né? Não? Aí, ó, depois nós vamos pensar nisso. Mas Eu posso inclusive, fazer uma claro, propagandinha, não é bem propaganda. Claro. Para quem acessar meu Instagram, a gente não precisa me seguir, tá? Eu sigo de volta de praxe, mas eu quase não posto coisa lá. Mas eu deixo o material disponível gratuitamente, tá? No meu drive, que tá na minha bio do Instagram. Qualquer pessoa pode acessar esse material, é um material aberto, que eu deixo mesmo disponível para quem não tem acesso. Então, assim, meu foco, quando eu abri esse drive, era justamente disponibilizar para alunos que não tinham acesso a uma aula de qualidade, mas que querem ver materiais que possam auxiliá-los. E aí, nesse meu drive, tem um monte de coisas. Tem estruturas de introdução de texto, muito material sobre argumentação, tem alguns sobre literatura também, né? E tudo isso eu deixo aberto. São materiais, assim, de coisa de 2, 3 anos atrás, mas que ainda estão bastante atuais, e tem modelos de textos nota 1000, e esse é aberto ao público mesmo. De forma gratuita? Gratuita para quem quiser acessar. Aonde? É a minha bio do Instagram. Qual é o seu Repete o Instagram. Prof.Zildinha. Prof.Zildinha. Ó, você corre lá, hein? Vai Isso. lá. E quem sabe, ano que vem temos novidades. Ó, eu anotei aqui, pelo que vocês falaram, ó, primeira dica aqui que eu anotei, tempo. Organização do tempo. Segunda dica, treinar, né? Aí, tá faltando 3 semanas pro Enem. Vamos supor, né, que o aluno estava viajando na maionese, professor. Não acontece. Lógico que não acontece, né? E não fez nada. Nessas 3 semanas, se o aluno praticar, ele pode dar uma melhorada, não pode? Pode. Toda semana, de Pode. 2 a 1 ou 2 redações por semana, no mínimo. E é importante ler textos nota 1000. Ah, tá, que você Isso. falou a referência. Isso. Ah, tá. Ler textos nota 1000 é bastante importante, ajuda bastante. Entendi. E qual que é uma terceira dica que vocês podem dar? Professora, dá a dica, você fala como que você aplicou. Para fazer uma redação melhor. Aquela pessoa que está ouvindo a gente aqui, aquele jovem, que faz, estou fazendo redação direto, não consigo melhorar minha nota. Como é que eu estou errando? O que tem ali uma dica, sei lá, que eu não sei o nome, uma vírgula, alguma coisa assim, que você pode falar assim, olha, observa isso aqui que ele já vai ganhar uns 10 pontinhos, vai dar uma melhorada uns 20 pontinhos. O que vocês podem falar? Então, eu acho que, assim, as coisas que geralmente norteiam, né, uma redação muito boa, é de fato aquilo que é cobrado pela própria grade, né, de correção do Enem. Num primeiro ponto, a questão ortográfica, ela é importante, tá? Mas geralmente eu deixo ela em segundo plano. Vou explicar por quê. As questões ortográficas, principalmente quando a gente está escrevendo de maneira ansiosa, né, como todo vestibulando tá na hora da prova, eu falo com os meninos que até eu erraria, sabe? Porque a própria ansiedade, ela faz a gente errar uma palavrinha, né, colocar uma vírgula num lugar indevido, uma crase num lugar indevido, né? Então, obviamente, a gente precisa evitar ao máximo errar. Mas o que é de fato mesmo, cobrado de maneira mais profunda no Enem, é a estrutura do texto. Então, a gente precisa ter uma delimitação de tese muito clara. Tem que ter um planejamento textual que fique explícito pela própria escrita do texto. E para fazer isso, a tese ela é fundamental. Ela precisa, de fato, deixar claro o que os parágrafos do desenvolvimento vão estar falando, né? Como se fosse meio que uma apresentação do texto. Assim, boa parte das vezes, quando os alunos perdem muito ponto, às vezes até 80 pontos, ou até mais, é porque, de fato, essa lógica estrutural ela se perde, né? Além dessa questão estrutural, uma outra coisa que eu sempre mostro muito para os meninos e que eu dou essas possibilidades para eles é a questão do repertório sociocultural. O repertório sociocultural é uma exigência específica da redação do Enem. Eu não sei se é cobrado em outros vestibulares, para ser honesto, mas hoje em dia tem sido usado em vestibulares até da USP, é um texto bastante erudito, né? E o que seria esse repertório? É justamente você trazer para dentro do seu texto informações de outras áreas do conhecimento.
Por exemplo, eu citar filmes, séries, eu citar falas de pensadores, eu citar dados de pesquisas, né, informações, contextos históricos, esse tipo de coisa é uma exigência. E pelo menos em algum momento do texto, você precisa trazer isso. Para facilitar a vida, o que eu recomendo para os meus alunos geralmente é que eles tentem trazer repertórios midiáticos. Por quê? Os midiáticos são acessíveis. Estou falando de filmes, de séries, né? De animes, por exemplo. Eu tenho alunos que já tiraram... eu também gosto. Alunos que já tiraram notas incríveis, né? Tem, por exemplo, uma aluna minha que ela cita novelas e todo o texto dela, sabe, ela tirou, acho que já tem uns 2 anos que ela tira acima de 900. Então, você não precisa necessariamente ser uma pessoa erudita e dominar aquelas palavras super difíceis e complexas que nem Machado de Assis usava. Você precisa, na verdade, trazer informações de fora, que você consiga articular. Porque essa análise, essa interlocução entre as ideias, ela é critério do Enem. E ela vai ser importante, inclusive, dentro da universidade. Na universidade, a gente nunca escreve um texto que é inteiramente autoral. A gente nunca vai falar, por exemplo, leptospirose é isso. Não, a gente sempre vai falar segundo alguém. Verdade. Leptospirose é isso. Olha que detalhe bacana, hein? Detalhe então, bacana. Citar essas coisas, né? Trabalhar com essas ideias de outras áreas do conhecimento vai, de cara, já aumentar bastante a nota. Outra coisa também, né? Então, assim, até agora, o que eu destaco, né? Estrutura de texto com tese clara. Uso de repertório sociocultural. E a terceira coisa que é crucial para aumentar e que alavanca a nota muito é a proposta de intervenção. A proposta de intervenção, ela corresponde à 5ª competência da grade de correção do Enem e ela é também um critério específico do Enem. Ele exige isso também, que nós, réis mortais, saibamos criar uma solução mirabolante para o problema social, que é o tema da redação, né? Muita gente até me pergunta isso, fala, Zilda, como é que eu vou fazer para poder solucionar um problema tão grave, tão antigo, com 5 linhas, né? E, na verdade, a ideia não é exatamente essa, né? O Enem, ele exige 5 elementos na proposta de intervenção, que é quem faz, né, a ação, geralmente é o governo. Quem vai fazer a ação. Então vamos lá. Proposta de intervenção tem 5 elementos. 5 elementos. Anota aí, orelha. Larga esse prato de miojo. Deixa no. Pega, escreve aí. Ó. A professora está dando a dica para você tirar mais de 900 em redação. Vamos lá, professor. Então aqui é quem vai fazer a ação, né? Como eu falei, geralmente é o governo, né? É o agente mais universal, digamos assim. É o mais fácil de se usar. A gente teria que ter uma ação, né, uma ação concreta, palpável, por exemplo, palestras, campanhas de conscientização, propagandas informativas, criação de leis, direcionamento de verbas, aumento de fiscalização, políticas públicas, isso assim são ações concretas, tá? A gente precisa ter também como que essa ação vai ser realizada, por meio de que maneira, sabe? Aí é legal colocar justamente essa expressão por meio de ou por intermédio de, porque demarca bem o modo de ação. A gente precisa também do efeito dessa ação, o que essa ação vai gerar, tá? Qual que é o resultado dela, ou para que ela vai servir. E por último, a gente precisa ter também uma informação extra de um desses elementos, tá? Que é o que a gente chama de detalhamento, ok? Então, o ideal é fazer uma proposta de intervenção que a gente consiga explicar ela de maneira clara. Naturalmente, ela tende já a trazer esse detalhamento quando ela está bem explicada, bem coerente, né? Quando ela explica, por exemplo, qual que é o órgão que vai fazer a ação, sabe? O porquê que essa ação vai ser realizada, um exemplo de ação semelhante. Esses são tipos de detalhamento que a gente costuma utilizar. Alexandre, quando você começou a estudar com a professora Zilda e receber essas informações, esses direcionamentos, como é que foi você enxergar e executar isso? A tese, eu anotei aqui, se eu tiver falado errado, você corrige, o repertório sociocultural e a proposta de intervenção. Como é que você foi adaptando essas três? Você sabe, né? Sim. Ainda bem. Oh, graças a Deus. Vai lá. Mas então,
assim, como ela falou, esse negócio é muito importante. Se você não souber isso, você já era, né? Então, a tese, eu acho que foi um negócio que, pelo menos pra mim, foi mais fácil por causa que o meu raciocínio é muito lógico. Eles já sabem que ela corrige minha redação. Então, sempre que eu vou fazer a redação, eu sigo uma linha de raciocínio. Então, imagina comigo aí, caro ouvinte, querido espectador. Você tá lendo um texto, de boa lá, aí vai ver, o cara tá falando sobre Amazônia. Aí tá falando, a Amazônia é verde, não sei o que lá, e papapá, papá. Aí vai lá e fala, o governo é corrupto, do nada. Esquisito, não fica? Então, tipo assim, se você não explicar isso, você, tipo assim, só soltar informação do nada na redação, sem ter nenhuma articulação que isso tem a ver com o repertório também, com o argumento e tal. Então, se você só soltar informação na redação do nada, que no caso são os argumentos principais, se não tiver essa tese no começo do texto, que a gente fala da introdução, né? Entendi. Apresentando, fica bagunçado. E o corretor fica tipo, pô, cara, tá, da onde que veio isso? E aí, né? E aí? Então, você no começo do texto falar sobre o que você vai falar, tipo assim, a estrutura que Zilda passa lá principalmente, é você falar sobre os principais argumentos que você vai citar no desenvolvimento na redação, na introdução. Então, tipo assim, eu vou falar sobre omissão do governo em um parágrafo. Então, tipo assim, portanto, lá na introdução, né, no final do parágrafo. Portanto, o problema, tema lá que vai dar o tema lá, é proveniente da omissão governamental. Então, a tese é muito importante. E se o seu texto não seguiu a linha de raciocínio que você delimitou nessa tese, você também está ferrado. Eu lembro de uma redação que eu fiz, e eu fiz a introdução lá, beleza, tá tudo certinho. Aí quando eu cheguei nessa parte de delimitar a tese, coloquei lá, portanto, o problema é causado por não sei o que lá e não sei o que lá. Aí, só que esse segundo não sei o que lá, eu falei primeiro no desenvolvimento. Aí, tem até uma sequência da citação. Tem. Se você não, tipo assim, eu falei de A e depois falei de B. E começou a desenvolver com B? Tá errado, você toma. Não Tá pode não, professor? Não pode. Não. Eu não esqueço porque eu perdi. A introdução ela prevê O direcionamento textual. É quase como se fosse um modo da gente falar que veio, sabe? Então, por exemplo, eu tenho lá um problema e aí, assim, eu queria falar que os culpados principais, eles são, sei lá, o governo e a sociedade. E aí eu vou colocar na minha tese, né? Assim, ó, culpados são o governo, né? Omissão governamental e a negligência da sociedade, por exemplo. Se eu inverto os fatores, eu quebro a expectativa do meu corretor. E a minha introdução, ela tem que gerar essa expectativa. O meu texto, o meu desenvolvimento, ele corresponde a essa expectativa. É bem aquela coisa, pô, você falou que ia dizer sobre governo e sociedade? Por que você falou de sociedade primeiro? Se você falou que ia falar de governo, cadê a sociedade? Peraí. Né? Essa ordem invertida. E aí isso perde ponto. Isso, perde ponto. O projeto acaba ficando falho. Isso especificamente perde ponto? Não necessariamente por quê? Porque o corretor ele sempre vai avaliar o texto como um todo, sabe? Então, assim, são vários os aspectos que a gente tem que analisar para poder falar, não, ó, o texto vai perder ponto por causa disso, né? Mas essa é um dos direcionamentos que, assim, quando a gente olha um texto e o texto não tá com a tese clara, a gente já fala, ih, Entendi. esse aqui já perdeu 80 pontos de cara, só porque Nossa. a tese, porque o planejamento textual dele não tá bem executado, sabe? Que é a ideia de projeto de texto mesmo, é literalmente na primeira parte. A primeira parte. A introdução a gente fala que veio e o desenvolvimento cumpre essa expectativa, explicando aquilo que a gente colocou na introdução. Olha como é que é importante você ficar ligado nos detalhes, que vocês estão passando. Você vê, já na introdução, você já toma uma trauletada, já perde 80 pontos. E aí? Não é? Então tem que ficar ligado, Falar né? no que veio. Em quê? Por falar no que veio, pausa aí. É isso. Vamos lá, então. Peraí, gente. Aí nós vamos prosseguir aqui, mas Alexandre, já fica preparado para você falar da segunda, que é repertório sociocultural. Mas antes eu tenho que falar para você que o podcast do Caramba tem o oferecimento do Cicobi Credimap, da Visão Contabilidade, do Box Mineiro Franquia, da Med Center Hospital Dia, da OAB de João Monlevade, da Barbearia Garbo, da Bijumania, da Patrícia Linhares Podóloga, da Casa de Bolos, do restaurante Buffalo Bill, da Locar Imóveis, da Clean Olhos Paolinelli
e da ArcelorMittal. Então, Alexandre, olha só, é muito importante entender, fazer a primeira parte bem consolidada. Como que caiu sua ficha aí nessa hora, assim, de a estrutura a regra do jogo é bem clara, você tem que ter 3 momentos ali, não é isso, professor daí, Alexandre? E assim, deixa eu complementar a pergunta da Ione, do seguinte, você não sabia fazer direito, aí a professora orientou. Sim. Você seguiu exatamente o que ela falou e deu certo. Cara, esse negócio que você acabou de perguntar, inclusive é um dos negócios que eu, tipo assim, chega algum amigo meu, um colega lá na escola e pergunta, cara, o que eu faço pra melhorar na redação, sei lá, tô com dificuldade, e eu só falo, faz o que Zilda manda você fazer. Presta atenção. Eu tô falando sério, eu só falo isso, cara, só faz o que ela mandou você fazer. Se você não fizer, aí você vai tomar. Mas se você seguir exatamente o que ela fala, vai dar certo, porque é isso que eu faço, né? Tudo que você vê no meu texto é o que ela mandou fazer, tipo assim, sabe? Então, você seguindo esse negócio, então, vou voltar pro negócio da tese, né? A tese é muito importante, que se você não filmar ela, que nem ela falou, você tá com o texto todo bagunçado. É que nem o bagulho da Amazônia que eu falei. Você enfia uma informação do nada. Então, que nem o Zilda falou, o texto ele tem que ter uma construção, né? É tipo, sei lá, uma montanha russa. Vai crescendo assim, depois vai. Tem uma linha contínua. Aí tem esse negócio aí da tese e tem um repertório sociocultural. Sociocultural. Isso aí, vai lá. É uma palavra muito chique, né? Mas não é não. Tipo assim. Desejo de poder. Ela fica zoando por causa que eu só uso o mesmo repertório toda a redação. E funciona pra tudo. Tudo. Aí conta o segredo, pessoal, aí, ó. Não, mas calma. Não, Então vai, não. depois. Conta não. Depois cada vez. Então, beleza, repertório. Que nem você falou, é uma referência que você faz alguma coisa. Pode ser, por exemplo, um filme, uma série, um anime, que nem ela falou, uma novela, um livro, pode ser uma fala de um filósofo, qualquer coisa. Tanto que quando a Kninsville falou, ela recomenda o repertório midiático, né? Filme, esses negócios e tal, pra começar. Quando eu comecei a fazer redação, eu comecei fazendo assim. Tanto que a minha redação do ano passado, o repertório de introdução que eu usei foi Forrest Gump, aquele filme lá, sabe? O cara ficava contando história. Top. Aí, eu até lembro, inclusive, teve uma redação esse ano que eu fui fazer, que era prova, tipo assim, a gente tem prova lá, aí tem prova de literatura, não sei o que lá, junto tem prova de redação, né? Eu fui fazer lá, o repertório que eu coloquei era Power Ranger, velho. E foi. Nossa, mas tipo, foi não é uma coisa que eu recomendo você fazer na redação, tá? Porque tem uns certos corretores meio bravos. Gente boa. Mau humor. Tá todo mundo ouvindo. Meio bravos, com mau humor. E na hora que lê um negócio tipo Power Ranger, fica com vontade de riscar a redação no meio. Não é bem assim, não. Não, eu sei, mas tipo assim... Eu tive um aluno que ele tirou uma nota... Eu conto isso pra vocês, que o aluno meu tirou uma nota citando Naruto. Verdade. Tem gente que gosta, é gosto. Pois ué. Assim, então ainda você me mandou mensagem e falou assim, Zilda, eu citei Naruto. E eu, como eu gosto muito de animes também, eu assisto assiduamente animes, quando os alunos, assim, eles colocam, mas não só animes, né, mas coisas da própria realidade. Sabe? Aquela pessoa que adora Grey's Anatomy, por exemplo, cita Grey's Anatomy. A pessoa que assiste... Até Wandinha eu já vi sendo citada, sabe? Na redação. Então a gente usar aquilo que a gente conhece mesmo, que é próximo da gente. Né? Porque assim, por mais que a gente tenha inúmeros filósofos, sociólogos e pessoas extremamente importantes que são legais de citar na redação também, são muito bacanas de citar, muitas vezes a gente não conhece, a gente não sabe quem são esses caras, a gente nunca leu esses caras, a gente não fazem parte da nossa vivência. Então, o texto fica meio que sem alma, digamos assim, se é que se pode dizer isso, mas é um texto que destoa da realidade do aluno. Eu, particularmente, sou uma grande defensora de repertórios que são próximos daquilo que a pessoa gosta, né? Igual, assim, o desenho animado, o Power Rangers, o jogo de computador, o livro, sabe, que a pessoa leu, a série que ela assiste, sabe? Eu acho que é um texto um pouco mais natural, digamos assim, mais espontâneo e mais agradável pra gente ler também. E não fica pedante, não fica, né, aquele monte de palavras, né? Eu sempre brinco com os meninos que tem umas palavras que eu não suporto na redação. Toda vez que eu leio, assim, eu não posso considerar errado, né? Provavelmente. Fala uma, professor.
Testar-te fulcral mitigar o obis. Caramba, que isso? Xingamento é esse, Exatamente. É Basicamente, o que eu acabei de dizer é, portanto, é necessário resolver o problema. Oh, meu Deus. Dá pra fazer, entendeu? Resolve as coisas. O tal do embrólio, meu Deus, o embrólio. Toda vez que eu vejo embrólio numa redação, me embrulha o estômago. É horrível. E tem menino que escreve isso? Sim, sim. Caramba. Existe uma cultura, né? Eu acho que principalmente norteada por influenciadores ou pessoas que tiraram nota 1000, de difundir a ideia de que um texto bom, ele precisa necessariamente ter palavras difíceis. Isso não é verdade, isso não é avaliado. Não. Inclusive, eu não faço isso, não. Não. E a outra aqui, proposta de intervenção. Como é que você faz isso no dia a dia? Proposta de intervenção? Então, é seguindo exatamente o que ela falou. Aham. Então, quando eu estava no primeiro ano, Zilda, ela colocou lá no quadro pra gente, passou assim, certinho, o modelo, tipo assim, do que seguir, o que fazer na proposta de intervenção. Portanto, não sei o que lá, tipo assim, cada negócio certinho, a estrutura, a sequência de cada coisa que você tem que colocar lá. Então, isso aí que ela falou é muito importante, que se você não colocar nenhum desses negócios, você toma. Então, se você conseguir articular isso, é 200 pontos fácil. Tipo assim, é fácil você conseguir. Eu acho que é a competência mais fácil, na minha opinião, para poder conseguir nota, porque se você se acostuma com a estrutura da proposta de intervenção, você adapta de acordo com o tema, obviamente, mas a estrutura se mantém a mesma, né? E ela é segura, então não é uma competência que é difícil de tirar uma nota alta. Eu acho que é a mais fácil, inclusive. Aí, assim, geralmente, quando os meus alunos estão no primeiro ano, né, quando eu tenho essa oportunidade de acompanhar, né, do igual primeiro ao terceiro, acompanhei a Xande, né, ao longo desses anos, eu já passo no primeiro ano, né, os meus alunos do primeiro ano agora, por exemplo, já sabem fazer a proposta de intervenção, porque é uma das primeiras coisas que eu ensino, né, porque é para ganhar nota. A redação do Enem, querendo ou não, ela é meio que uma receita, sabe? Assim, não que a gente consiga, de fato, fazer um modelo específico para qualquer redação, para qualquer tema. Isso é até uma coisa que eu tenho chamado a atenção do Xande, né? Eu falei, Xande, se, por exemplo, aquele repertório que você usa, que dá certo para tudo, não der. Entendeu? A gente precisa ter uma mobilidade, ter uma liberdade para poder transitar entre outros assuntos dentro da redação, justamente para a gente não ficar perdido na hora. Né? Os temas do Enem, eles sempre são temas de problemas sociais. Mas esses problemas sociais nem sempre dialogam, por exemplo, com o governo. Sabe? Nem sempre. Se for alguma coisa vinculada, sei lá, a coisas que não exigem, né, leis, sabe? Há pouco tempo atrás, por exemplo, a coisa de 2, 3 anos, o tema da segunda aplicação do Enem foi sobre empatia. Como é que eu falo que isso é culpa do governo? Entenderam? Sabe? Então, assim, nem sempre a culpa é do governo. Há pouco tempo atrás também na segunda aplicação, o tema foi sobre exposição de crianças a aparelhos eletrônicos. Como é que isso é culpa do governo? Isso não é culpa do governo, né? É culpa da própria mídia que estimula e dos pais que permitem. Então, às vezes, o tema, ele pode deixar a gente um pouco de calça curta, né? De certo modo, entendi. Sabe? Então, a gente precisa ter uma variedade de lógicas textuais que consigam caber para aquilo que a gente precisa falar, né? Na maioria das vezes mesmo, Enem é governo e sociedade, assim, é o foco, sabe? Nos últimos anos, principalmente, os textos, eles têm sido bem problemas evidentes na sociedade, mas que, apesar da gente perceber a existência desses problemas, a gente não dá atenção para eles. Então, a lógica dos temas do Enem tem sido essa. Pegar temas que a gente fala, olha, realmente, isso é um problema. Isso é um problema grave. Igual a questão, por exemplo, da desvalorização do trabalho de cuidado realizado pela mulher. É uma coisa que a gente vê isso diariamente. A gente vê as mulheres responsáveis pelo cuidado da casa prioritariamente. Óbvio que tem exceções, mas assim, se a gente vai pegar na generalidade, a mulher ela trabalha muito mais em casa do que o homem, sabe? Então isso é uma coisa, e todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que quem leva a criança para o hospital é a mãe, não é o pai, sabe? Né? Eu até assim, vi isso com muita clareza nas vezes que eu levava meu filho para atendimentos.
e que, assim, os pais nunca estavam lá, as mães sempre estavam, eram as mães e o meu marido. E não tinha mais nenhum homem, sabe? Assim, era sempre só meu marido, era o único que estava lá, sempre do meu lado, né, com meu filho. Então, assim, a gente vê que é um problema. No ano anterior, por exemplo, que foi a questão da desvalorização dos povos tradicionais, né, comunidades indígenas, por exemplo, a gente sabe que isso acontece desde o descobrimento do Brasil. No ano anterior, que foi a questão da falta de documentação, sabe? A gente sabe o tanto que um documento é importante, a gente sabe que tem gente que não tem documento, que não tem uma certidão de nascimento e que aí é privada de seus direitos por conta dessa falta de documentação. Então, são problemas que, assim, atingem a sociedade em cheio e que a gente meio que negligencia. Geralmente, os temas do Enem, eles vão para esse caminho. Normalmente sabe? é esse caminho. Normalmente é isso. Então, você que está ouvindo tem que ficar ligado e tem que estar por dentro do que está acontecendo. Isso. Senão, você só fica vendo Netflix, jogando videogame. TikTok. TikTok. No TikTok. Aí o cara pergunta sobre a, sei lá, queimada da floresta amazônica. A gente não consegue fazer, você não sabe nem o que é, né? Então, olha só, eu anotei aqui, vê se está certinho. Ó, primeiro, dica. Tempo, organização do tempo. Segunda, treinar, né? Entre 2 a 1 vez por semana. Terceira dica, a tese, apresentação do texto. A quarta dica, o repertório sociocultural. E a quinta dica, a proposta de intervenção que se subdivide em 5 itens, não é isso? Isso aí. Então, ó, tem mais algum item que você pode falar assim, professor? Ó, não, esses aqui, se a pessoa trabalhar em cima desse aqui, ela já consegue bater 900 pontos. Sim, não é lógico que não é cravado, matemática, 1 mais 1 igual a 2, né? Mas tem mais algum assim que é extremamente importante que a gente não falou? Recursos coesivos, a gente não falou sobre os recursos coesivos. Bom, os recursos coesivos, eles são conjunções, pronomes, sinônimos. São os termos que a gente usa para ligar as ideias dentro de um texto, né? Para retomar ideias que foram citadas anteriormente ou para evitar repetições, né? Para não escrever a mesma palavra 20 vezes, eu vou usar sinônimos, pronomes, por exemplo. O Enem ele tem uma exigência de presença expressiva. O que seria essa presença expressiva? Tem que ter uma quantidade razoável, né, de articuladores dentro de um texto. Esses articuladores, eles têm que ser também variados. E a gente não pode mesmo errar, sabe? Então, por exemplo, eu quero concluir a ideia, eu coloco um porém. Eu vou estar errando, sabe? Esses erros vão fazer eu perder ponto. Além disso, pelo menos no segundo parágrafo do desenvolvimento e para começar a conclusão, eu sempre recomendo usar conjunções, sabe? Conjunções mesmo, sabe? Ou conjunções ou locuções conjuntivas. Anota aí, então, você que está ouvindo. Então, no segundo parágrafo... Isso, por exemplo, no segundo parágrafo eu começar com além disso, né? Para acrescentar um outro fator, ou começar com consequentemente para acrescentar consequências do que eu analisei no primeiro parágrafo, sabe? E a conclusão sempre começar com uma conjunção conclusiva, um portanto, um assim, né, um logo. Tem um chique que o povo gosta de usar, que é o destarte. Olha que chique, não é chique? Destarte. É chique. Destarte. Destarte. Eu não sei nem o que significa isso. Portanto, é a mesma coisa. Portanto, é a mesma coisa? Mesma coisa. Eu vou no portanto. Né? Mas assim, começar a conclusão do texto com um portanto, isso já garante uns pontinhos a mais na grade de correção também do Enem. E, por último, eu acho que aí, assim, é a grande dificuldade que eu tenho com os meninos, que a gente tem, né? Que é a questão argumentativa. O argumento. Prestar atenção na aula. Não, tô brincando. Como é que é o nome? Mas os argumentos. Argumentos. O desenvolvimento das ideias. Eu sempre falo com os meninos para explicar bem o porquê. Por que as coisas acontecem. Se eu estou colocando ali, por exemplo, a culpa no governo, por que o governo faz isso? Como que ele faz isso? Como que ele gera esse problema? Sabe? Como que eu demonstro esse problema? Sabe? Que consequências que esse problema traz? Né? Isso são perguntas que uma boa argumentação não precisa responder. Né? Porque senão acaba que o texto ele acaba não satisfazendo a necessidade de independência. Um texto ele precisa ser independente de outros meios. A gente não pode contar, por exemplo, com o conhecimento prévio do nosso leitor. Os meninos, assim, eles ficam bravos comigo, porque eu falo com eles, gente, explica em pandemia. E eles
falo, Zilda, mas pô, tava todo mundo na pandemia. Boa. Todo mundo tava Sabe lá. o que é? Todo mundo sabe o que é. E eu falo, não, você não pode contar com o seu corretor, ele sabe. Você tem que considerar que ele é um alien. Ele não vive no mundo, ele não sabe nada. Você está explicando do início para ele. Então, até coisas que podem parecer muito óbvias, né, que todo mundo sabe, a gente teria que contextualizar dentro do texto para que a gente não tenha ali uma falha argumentativa, né, um espaço ali, uma lacuna que está faltando ser preenchida, tá? Então as coisas têm que ser meio explicadinhas, né? Tipo, bem aquele meme, né? Agora me explica como se eu tivesse 5 anos. É bem isso, sabe? O texto ele tem que ser assim. O Alexandre, Entendi. como é que foi começar a fazer redação no formato, no padrão Enem? Como é que foi começar? Como que foi? Assim, é muito diferente daquilo que a gente costuma fazer, né? Então, a gente costuma montar o texto do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa, que a gente tem que ser. Só que o Enem, que o Isildo falou, é uma estrutura. Então, se você não seguir a estrutura que o Enem quer, não dá. Então, você tem que, tipo assim, que nem o Isildo falou, se colocar na cabeça do leitor. Isso é um negócio que eu tento fazer desde o primeiro ano e, sabe, tá melhorando. Mas, imagina se eu fosse o corretor lendo essa redação. Sabe, o que é pensar e tal. Porque isso ajuda a gente a imaginar. E entendendo essas coisas que ela falou, que, pô, se você não souber disso, cara, nem faça a redação, sabe? Não dá pra fazer. Aí, se você seguir isso, se você conseguir formar as estruturas textuais, que nem ela deixa bem claro nos materiais dela lá e tal, seguir os padrões, você vai conseguir dar certo. Esse negócio que eu até usou com o pessoal lá na escola, cara, a redação é uma fórmula, sabe? Tipo assim, tem as suas variações, é claro, porque pô, é um texto, né? Um texto não é, não, vou copiar tudo, não é assim, né? Que nem ela falou, é um negócio que não tem como, né? Mas a redação, cara, tem um passo a passo que você tem que seguir. Tem um como fazer. Tem um como fazer. Eu aprendi vendo ele. Eu nunca imaginei que, pra mim, a redação, você escreveu o que você dá na sua cabeça, Você só vai, embora. Pega o lápis e reza. Depois que ele começou nas aulas, a gente conversa, ele vai explicando, eu falei assim, tem um padrão que você tem que seguir. Tem um caminho ali, né? É uma receita de bolo. Aham. Mas se o bolo vai ser de abacaxi, se vai ser de chocolate, se vai ser de fubá, gostei. se vai ter recheio, se não vai ter, se vai ter cobertura, se não vai, aí é de cada um, entendeu? Então existe ali um certo molde, que é aquilo que o corretor do Enem está esperando encontrar naquele texto. Agora, aquilo que a gente de fato coloca nesse molde, aí tem a ver com a nossa vivência, com as nossas opiniões, com as nossas ideologias, né, com aquilo que a gente realmente acredita. Né? A gente não pode querer defender uma ideia que não é a nossa. Então, a gente precisa de fato consolidar as nossas ideias com relação a tudo para que a gente possa opinar isso com relação à vida, né? A gente precisa saber o que a gente está falando para que o nosso argumento não seja vazio. E no caso da redação é a mesma coisa, a gente precisa entender qual que é, né, como que funciona o Brasil, principalmente, porque todos os temas dialogam com o contexto brasileiro, todos. Você tem que ficar ligado, então, no que está acontecendo. Principalmente aquilo que aconteceu no primeiro semestre. Ó a dica aí, ó. Caiu a batata frita da sua boca aí, ó. Então, o que aconteceu no primeiro semestre no governo? Isso, as notícias, as pesquisas que foram lançadas, as leis que foram aprovadas, tudo isso pode nortear um tema de redação. Por que no início do ano? Porque a prova do Enem, geralmente, ela é feita no meio do ano. Sabe? Tá. A gente só sabe disso não é porque assim, existe uma fonte de informações privilegiadas. Porque não tem como, né? A prova é agora, em novembro, não vou fazer um mês antes. Não, é porque, na verdade... Pra construir também, não, a gente percebe isso por causa dos textos. Sim, Os textos do comando, né, que são os textos motivadores. Toda a proposta do Enem, ela vem com 3, 4 textos que ajudam a gente a refletir sobre o tema, né? São textos motivadores, eles motivam a discussão sobre aquela temática. Né? Então, toda a proposta do Enem não é só o comando, não é só a frase, né? Disserte sobre, não. Tem textos que a gente precisa ler para poder entender o que esse comando quer da gente. Esses textos motivadores, eles são selecionados, isso aparece na própria proposta mesmo, aparece
eles são selecionados geralmente no meio do ano. Aparece escrito, né, na fonte desses textos, está lá escrito acesso em, sei lá, Bacana. 15 de julho de 2024, por exemplo, sabe? E a gente consegue perceber que todos os anos os textos são selecionados sempre mais ou menos nessa época, julho, junho, entendeu? Porque o acesso a esses textos é feito nessa época. Então a gente pressupõe que a proposta é feita nessa época e por isso a gente teria que ficar de olho naquilo que aconteceu e que se destacou enquanto temática, ou até que não se destacou, né? No ano passado, por exemplo, uma das propostas, dos textos motivadores que estava no texto, né, que foi o tema sobre trabalho de cuidado realizado pela mulher, uma das pesquisas, ela tinha sido lançada, acho que em março, que era uma pesquisa que ela destacava que as mulheres, elas trabalham literalmente, né, assim, de acordo com pesquisas, o dobro do que os homens, né, contando o trabalho fora e o trabalho dentro de casa. As mulheres trabalham cerca de 20 horas, os homens cerca de 11, por aí. Essa pesquisa, eu tinha visto, eu cheguei a citar ela numa aula que eu dei, eu citei, mas eu não achei que o tema fosse ser sobre isso. Eu falei sobre essa pesquisa, mas eu não montei, sei lá, tipo, um tema de redação sobre isso. Mas a gente tá sempre, assim, tipo, atento a essas coisas. Então, assim, pesquisas que estão saindo, notícias que estão saindo. Quando eu vou fazer, por exemplo, uma proposta de redação nova para os meus alunos, eu vou ver nos jornais o que aconteceu, o que está acontecendo. Principalmente essas primeiras do início do ano. Né? Eu sempre vou no jornal, que pesquisa saiu, o que o Ministério está falando, que lei foi aprovada. Né? Eu divulgo para os meninos, geralmente passo listas de leis aprovadas, né? Coisas nesse sentido, para poder mostrar para eles, olha, isso aqui é um tema que a gente sabe que acontece, mas a gente não fala muito dele, saiu uma pesquisa sobre, então é um tema que talvez possa guiar a gente para uma lógica de Enem. Entendi, sensacional. Olha, você acredita que já passou 1 hora? Sério, o programa já está quase no finalzinho, tem uns minutinhos para acabar o programa. Antes eu queria que vocês dessem uma palavra final, mas eu queria falar com você que é pai, você que é mãe, você que está participando dessa experiência do seu filho, o que quer que seja da sua família, a fazer o Enem. Normalmente a gente ouve, muita gente fala assim, não, meu filho está fazendo Enem, meu sobrinho está fazendo Enem e tal. A gente está dentro da sua casa, meu filho está fazendo. Vou falar o que nós estamos fazendo lá em casa. O meu filho não está fazendo o Enem. Nós estamos fazendo o Enem. Então, assim, tudo que a gente pode fazer para ajudá-lo, para facilitar para ele, dar atenção mais para ele nessa época, até para aliviar a carga emocional, que para mim faz muita diferença. Porque você pega um aluno que brilhante, vai tirar 1000 em tudo, mas se ele ficar nervoso e ansiedades, ele se arrebenta por causa de emocional. Então, assim, você que é pai, você que é mãe, eu e a Iane está fazendo muito isso, o Arthurzinho também está ajudando. A gente está poupando o Alexandre de tudo. A família está toda preparando para o Enem. É a família toda, a gente joga junto. Então, assim, é o momento que tem que fazer. Não é porque, senão assim, não, é ele que se vira. Aí depois o filho às vezes não tem um sucesso, né? Que a gente espera, a culpa é dele. Será que a culpa é dele? Às vezes é um momento que agora está todo mundo tenso, não tem jeito. A ansiedade está comendo solto. Como é que você vai pressionar o seu filho com um monte de coisa que não é o momento de você fazer? Não é o momento de você falar do futuro agora. Vou falar do futuro. Não. O que você vai fazer agora? O que eu vou escolher? Tem gente terminando que até agora está assim, o que eu vou fazer de faculdade? Por que você vai pressionar o seu filho a fazer agora se daqui a 3 semanas ele vai fazer a... Calma. Não é? Então assim, o que eu posso falar como pai, né, Ione? A gente falar como pai é o seguinte. Quem vai fazer o Enem, vai junto com o seu filho. Seja um amigo, um parceiro, facilite as coisas para ele agora, ajude. Não é hora de você pressionar, não é hora de você ficar apontando o dedo. Entenda, a vitória do seu filho é sua vitória, a vitória do seu irmão é sua vitória também. Lá em casa a gente está fazendo isso, então eu sempre falo, não é Alexandre fazendo Enem não, todos nós estamos fazendo Enem, né? Então tudo que a gente pode fazer, a gente está fazendo como pai, né? Até algumas dicas, não vai dar tempo da gente falar que já está acabando, mas quando ele começou a estudar esse ano, foi só Xande. Quando ele fez do ano passado, a gente começou muito. Aí, assim, às vezes o aluno está estudando, não vai dar tempo para entrar nesse detalhe, mas eu não sei por que estamos com vontade de falar isso. Às vezes o aluno está estudando todo dia, às vezes estuda 4, 5 horas.
no quarto com ar-condicionado, numa cadeira confortável, fazendo massagem nas costas. Lembre-se que onde você vai fazer a prova, a cadeira é dura, às vezes não tem nem ventilador, o sol está batendo na sua cara. E como você falou no início, professor, você está se preparando para uma maratona. A maratona você sabe que você tem que correr, sei lá, 20, 40 quilômetros. Se você treinar numa bicicleta, numa moto, na hora que você for correr a maratona, vai fazer diferença. Com a caneta que você escreve, o que você come, como que você senta na cadeira, com tudo você tem que avaliar. E nessa hora acho que os pais, sabe, tem que ajudar. Tem que entrar no negócio junto. Não pode, meu filho vai fazer, eu tenho meus problemas aqui. Não dá para ser assim. Eu queria que vocês falassem uma palavra rápida, já são 2 horas, então acorda no pescoço. Mas assim, queria agradecer a sua participação, professora Zilda. Antes de vocês falarem, eu queria fazer um agradecimento, aqui ao vivo, ao Colégio Kennedy, porque meus filhos, desde que nasceram, literalmente saíram da barriga da Ione e foram direto para o Colégio Kennedy, os 2. É o último ano que o Alexandre está lá, né? Ele vai fazer 16 anos esse ano. Agradecer ao Colégio Kennedy 16 anos que ele está lá. Agradecer ao Colégio Kennedy porque a gente vê que é um ensino de qualidade, a gente vê a evolução dele e agradecer. Agradecer por quê, professor? Porque a gente acompanha ele e a gente viu toda essa evolução dele. E a gente sabe que o Alexandre é um rapaz, né, extremamente inteligente, mas assim, não adianta você ser inteligente se você não tem direcionamento. E eu não tenho conhecimento nenhum de redação, a Ione também não tem. Então, assim, a gente somos gratas pela sua então, assim, queria te contribuição. agradecer ao vivo e falar para todo mundo que, assim, e você está representando aqui milhares de professores e educadores, mas, assim, são de educadores, assim como você, que a nossa sociedade precisa, que estão preocupados em colocar pessoas na nossa sociedade que façam a diferença. Eu acho que quando o educador ele consegue entender isso, e o que você planta lá no dia a dia, que é difícil, a gente sabe, é aluno mal educado, é aluno com problema, às vezes não quer prestar atenção na aula. Famílias disfuncionais. Mas quando o educador vê que o que ele está fazendo é muito além do eu, ele está fazendo o cidadão realmente do amanhã, não é coisa piega, não. É verdade, você está criando uma pessoa que pode ser presidente da República, que pode ser, sei lá, um cientista que vai inventar a cura do câncer, sei lá, que vai passar na sua mão. Então, quando o educador tem, e a gente percebe através do dia a dia dele, que você é uma educadora desse tipo. Eu queria te agradecer pessoalmente. Muito obrigado, tá? Não. E queria que vocês dessem a palavra final, mas assim, muito rápido, por favor. Senão eu vou cortar meu pescoço aqui, minha chefe. Professora, por favor. Eu queria agradecer a oportunidade de ter vindo aqui. É uma honra trabalhar com o Xande, ele é maravilhoso. Mas não só ele, é uma honra também trabalhar no Kennedy. É uma escola que me acolheu, que abriu as portas, né, que me respeita o meu trabalho. Então, assim, é um lugar incrível de trabalhar mesmo, sabe? Gosto de casa lá completamente. E eu queria realmente agradecer mesmo, assim, é um trabalho difícil, é duro, mas a gente batalha todo dia. Hoje eu tô até um pouquinho rouca, né? Minha voz não tá saindo total, né? Porque a gente realmente, né, batalha muito para poder trabalhar e às vezes tem que chamar atenção, tem que falar alto, né? Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade. O Xande está de parabéns, ele tem pais incríveis e eu só dei um empurrãozinho. O resto foi ele que fez. Obrigado, professora. Fala aí, Alexandre. Só agradecer a Deus, agradecer por professora, assim, a guia que ela deu, cara, o acompanhamento. Se eu não tivesse o acompanhamento que ela me deu, com certeza chegaria nem perto da altura hoje em dia que eu vou chegar. Agradecer a vocês também, porque o tanto que vocês têm me ajudado é absurdo, cara. Assim também. Então, tá escutando aí, cara, acho que tem muito a ver com o negócio que o Silvio falou. A prova do Enem não é só técnica, né? Mas isso não significa que você não precisa da técnica, né? Então, tipo assim, equilibrar tanto o emocional, é difícil de equilibrar, é claro, é muito importante. Tanto o emocional como a técnica, é aproveitar aquilo que você tem, cara, que a gente muitas vezes não valoriza. E, pô, no primeiro ano, por exemplo, se eu não tivesse valorizado aquilo que ela tava me guiando e tal, teria sido muito pior, né, claro. Então, só agradecer mesmo. Muito bom, muito bom. Obrigado a vocês. Foi um podcast sensacional, tenho certeza absoluta que ajudou muita gente. Obrigado pela participação de vocês. Show de bola. E ó, estamos chegando no final do programa e calma que a gente vai sortear.